A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos no ar através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial, IEDP Live e pelo site www.iedpeplay.org.br. Eu quero convidá-lo para lermos um texto da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 71, os versículos 15 ao 17. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar a leitura que estará aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos ler a Palavra do Senhor? A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois não conheço o número delas. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Graças a Deus, meus queridos irmãos, já estamos com os nossos convidados. Hoje contamos com a presença do pastor Heraldo Clementino e a irmã Rosinalda Vera Cruz. Pai do Senhor, pastor Heraldo, é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Pai do Senhor, pastor Jefferson, prazer é meu. Quero agradecer a Deus e ao pastor Ailton esse privilégio de estar aqui com o amigo e com os estimados telespectadores do Canal 14. Maravilha, né? A irmã Rosinalda também está dando a honra de estar conosco, esposa do pastor Heraldo. Para nós é uma alegria, irmã Rosinalda. Eu agradeço a Deus o privilégio, ao nosso pastor presidente e ao pastor Jefferson também, que tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui participando desse trabalho tão importante, que é a intercessão. Maravilha, né? Hoje nós estamos com o tema Testemunhos da Intercessão. Estaremos conversando aqui com o pastor Heraldo e a irmã Rosinalda, e eles têm muitos testemunhos de bênçãos que estarão compartilhando conosco durante toda esta programação. Não perca esta oportunidade e aproveite para compartilhar a nossa programação, como já disse, como já falamos, e é importante porque certamente muitas vidas serão abençoadas. Nós vamos começar rogando as bênçãos de Deus em prol da programação e também dos nossos irmãos que estão em casa. Nós vamos pedir ao pastor Heraldo para nos dirigir em oração. Pois não. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, rogamos Tua graça, Pai, para passarmos estes momentos de alegria na Tua presença, juntamente com os nossos amigos que estão em suas casas, nos hospitais, em diversos lugares, para nesta manhã ou tarde, Senhor, ouvirmos testemunhos para engrandecimento do Teu nome e edificação na vida de todos. Em Cristo Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, o pastor Heraldo e a irmã Rosinalda já vem de longas datas servindo ao Senhor Jesus, né? Já vem acho que desde criança, né? Desde jovens, adolescentes. Não, mais ou menos, né? Eu comecei na fé mais ou menos quando tinha uns 16 anos. 16 anos. Tenho hoje mais ou menos 54 anos, por aí, de fé. E dou graças a Deus por esse privilégio. Amém, né? A irmã Rosinalda também já vem de longas datas buscando a presença de Deus, né? Graças a Deus. Orando ao Senhor e desfrutando das bênçãos do Senhor, intercedendo. Nós temos tido conhecimento que, na verdade, o casal são verdadeiros intercessores, e eu também sou testemunha disso, porque sempre estamos orando, né? Uma vez por semana estamos ali no Templo Central, nas terça-feiras, clamando ao Senhor, buscando, pedindo a Deus, intercedendo, e para nós é uma alegria tê-los conosco. Pastor Heraldo e irmã Rosinalda, o programa hoje é intercessão, e gostaríamos que o senhor trouxesse para nós assim uma visão sobre o que é intercessão num contexto geral, antes de a gente estar interrogando acerca dos testemunhos da intercessão, que o programa hoje ele traz essa temática. Pois não. Agora, pastor Jefferson, eu faço uma sugestão. Que tal aproveitar a oportunidade para convidar as pessoas ali próximas do Templo Central para participar da intercessão na terça-feira pela manhã? Muito bom, não é, pastor? Não é? Tem sido de bênção aquele período que nós temos passado ali na presença do Senhor. Nós começamos ali às 5 horas da manhã e vamos até
6h30, 6h40, buscando a face do Senhor, e tem sido de grande bênção. Meus irmãos que tiverem esse desejo aí de estar com a gente, aproveite a oportunidade. Pois é. Pois não, pastor, essa pergunta é muito interessante. Eu vejo como a oração um instrumento indispensável para, não só na parte de missões, mas no contexto geral, orações é uma dádiva de Deus, ela começa em Deus, na verdade, não é? Porque é Ele que coloca no coração das pessoas o desejo de orar. A Bíblia, em diversas partes, incentiva o cristão salvo em Jesus a ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo, real com Deus. E é através exatamente da oração e da palavra de Deus. Eles são dois instrumentos indispensáveis para a edificação, para fortalecimento na vida cristã, e de sair do marasmo e alcançar metas que o próprio Deus estabelece na sua palavra. Interceder é se colocar no lugar do outro para alcançar os objetivos prioritariamente de Deus e também de cada um de nós. Isso. Temos sonhos, projetos, e todas estas conquistas, possíveis conquistas, passam pela oração. O crente que não ora, diz o pastor Leonardo Ravenil, ele diz em seu livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Não sei se o senhor já leu esse livro. Já, por sinal, muito bom. Excelente. Muito bom. Né? Excelente esse livro. Ele diz assim: o crente que não ora 1 hora por dia não vale 1 centavo para Deus. Eu acho que essa expressão é muito oportuna, visto que se percebe a cada dia as pessoas se distanciando dessa prática, como disse, absolutamente indispensável na construção de uma vida cristã de conquistas. Conquistas do reino de Deus dentro da própria pessoa, não é? Conquistas no campo espiritual, prioritariamente, e material. A oração que Deus, ou a oração ou intercessão, que são palavras sinônimas, né? Eu atribuo que a intercessão, ela se aplica a casos mais difíceis, mais urgentes, né? Por exemplo, Moisés, no capítulo 32 de Êxodo, descreve uma situação em que Deus propôs ao próprio Moisés de que iria exterminar todos os hebreus por conta do bezerro de ouro que eles levantaram. Então Moisés, ele intercede devido à urgência e à gravidade da proposta que Deus pensava fazer. Então nós vemos a intercessão no seu sentido nato da palavra. Então é uma oração específica, mais objetiva, onde a pessoa coloca todo o seu ser em ação a Deus. Eu penso que a oração ela é mais aplicada no sentido geral, em dificuldades de pequena monta ou médio porte, mas quando parte para esse lado de urgência, de gravidade, a intercessão assume um papel muito mais relevante, porque a pessoa se entrega assim de corpo e alma, vamos dizer, né? E eu creio que tudo isso é observado por Deus. Com certeza. Porque a Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus com todo o nosso coração, nosso entendimento, todo o nosso ser. Então, quando uma pessoa se aplica ou se dedica ou realiza esse tipo de prática cristã, que é a intercessão, ele está
se colocando ao extremo na dependência de Deus. Então Moisés fez isso, Abraão fez isso. Então, para mim, na minha vida prática, familiar, missionária, a oração sempre foi e sempre será uma das metas que nós precisamos cultivar sempre. E às vezes, quando nós estamos escalados no culto de doutrina, ou melhor, no culto de oração, eu fico assim pensando como nós precisamos aprender mais a respeito dessa temática que, infelizmente, estamos notando uma geração que não está chegando como deveria chegar em aplicar seu coração, seu tempo, a oração ou a intercessão. E uma geração, pastor, que realmente precisa ainda muito mais de Deus, né? Os acontecimentos que estamos vendo na sociedade reclama que nós adotemos medidas conforme Deus, e uma delas mais eficiente é exatamente a oração. É um instrumento que o crente jamais poderá deixar a segundo plano. Ou ele ora ou ele é vencido. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Sem cessar. Devemos então aproveitar as oportunidades mais apropriadas para buscar a Deus. E quando alguém parte para buscar a Deus, vai encontrar Deus buscando ele exatamente para convidá-lo a orar. Não é? E isso está escrito, né? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, né? Uhum. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para convidar as pessoas a orar juntamente conosco, né? Ali no Templo Central, como o senhor já falou. E é uma prática, é uma necessidade que nós não devemos orar tão somente quando vêm as dificuldades. Eu estava outro dia meditando sobre isso. Buscar a Deus é um privilégio, independentemente daquilo que Ele pode nos dar em termos materiais. Buscar a Deus, como diz lá no Salmo 40, né? Com paciência buscar a Deus, para que se tornem dois amigos íntimos, para que se tornem, assim, pessoas interligadas com o mesmo objetivo, de comunhão, de comungar, de estar, de querer buscar a Deus por aquilo que Ele é, independentemente de promessas de dar um carro, de dar uma casa, de dar isso, de dar aquilo outro. Claro que tudo isso está incluído no tema pedir tudo. A Bíblia abre esse espaço para a gente abrir tudo o que nós quisermos a Deus. E é a Deus mesmo que nós devemos buscar. Pedir tudo o que convém à necessidade daquele momento. Mas há uma necessidade prioritária. Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus, né? E a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, buscar o reino de Deus é buscar o próprio Deus. É Deus dentro da gente que faz o reino dele ser sempre aquilo que satisfaz plenamente o nosso interior. Então, é uma oportunidade que nós estamos tendo de fazer com que as pessoas sintam essa necessidade de buscar e encontrar Deus exatamente no lugar mais ideal, que é o trono da graça. Encontrando Deus neste lugar, como sempre, vamos obter resultados conforme a palavra do Senhor. E quando o senhor fala de trono da graça, né, irmão Rosinaldo, fala que Deus está disponível. Deus está disponível. Eu achei interessante a sua palavra quando o senhor disse que orar, buscar a Deus é o próprio Deus primeiro buscando a gente. É Deus quem vem ao encontro da gente, porque a oração começa com Deus, é Ele quem coloca esse sentimento dentro do nosso coração, não é, irmão Rosinaldo? Eu penso, pastor, que a oração é um dos maiores recursos que Deus deixou para a sua igreja, né? Porque possui um poder ilimitado e tudo quanto pedirdes em meu nome. É verdade. Né? Só é a gente se apropriar e acreditar e
a gente vê o efeito da oração. Que maravilha, né? O pastor Heraldo, irmã Rosinalda, o senhor tem algum testemunho de resposta às orações no contexto familiar? O programa de hoje traz esse tema, testemunhos da intercessão. O senhor já deu uma visão bem ampla aí sobre a importância da intercessão e também da oração. E ao longo desses anos de vida conjugal e também como conselheiros ali no Templo Central, no Departamento da Família, né? Porque eu me esqueci de dizer no começo, irmãos, que o pastor Heraldo, Clementina e a irmã Rosinalda, eles também auxiliam o pastor ali no Departamento da Família e estão sempre aconselhando casais que muitas vezes chegam com dificuldades, com problemas, com dificuldades que às vezes o conselho só não resolve, né? E tem que levar o caso a Deus em oração. Então, pastor, irmã Rosinalda, eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para responder esta pergunta, né? Algum testemunho no contexto familiar, tanto na sua família como também em outras famílias, né, que vocês tiveram a oportunidade de estar intercedendo ao Senhor. De fato, pastor Jefferson, no Departamento de Família, queremos aproveitar a oportunidade para agradecer ao pastor Ailton, ao pastor Isaac, a oportunidade de poder colaborar ali com os demais colaboradores, ouvindo pessoas com seus diversos e variados problemas. Em termos familiar, meu e de minha família, nós podemos citar alguns exemplos em que Deus agiu de forma especial e urgente. Eu vou deixar a parte de respostas efetivas com Nida, que ela vai contar um fato interessante. Mas, em linhas gerais, pelo fato de nós sermos uma família ainda em construção, porque a família sempre está aprendendo um do outro e construindo um grupo em que há equilíbrio, em que há a participação efetiva de Deus. Então, nós temos 3 filhas e eu me lembro que, ao falar nisso, me lembro de Jó. Jó era um pai assim muito prudente, muito cuidadoso com as coisas de Deus na família dele. Eu gostaria de ser um imitador de Jó, mas eu pelo menos faço e elas não percebem. Às vezes eu vou dormir muito tarde, lendo, etc. E eu passo nos quartos delas e observo como estão dormindo e lá em silêncio faço uma oração por cada uma delas. Elas nem sabem que eu faço isso. Assim Jó fazia quando seus filhos voltavam das festas que eles faziam entre si. E aí está uma boa dica para você pai, para você mãe, que estamos passando por uma fase de familiar muito complicada, com essas liberdades sem fronteiras, sem limite na sociedade atual. Nós, cristãos evangélicos, salvos em Cristo, podemos preservar a família exatamente com práticas assim, aparentemente sem muita demonstração pública, mas tem um efeito profundo diante de Deus. Então, oro por elas, intercedo por elas, e eu creio por isso tem sido a razão de termos uma família equilibrada, debaixo da graça de Deus. Não tenho nenhum mérito pessoal sobre isso. Acho que isso vem de Deus, é Deus que preserva, que orienta. E se você pai, se você mãe fizer assim, creio que você vai obter mais resultados segundo as promessas do Senhor. Passo para a Nida. Nós tivemos um caso, pastor, uma das nossas filhas, de repente ela começou com uma dor muito forte, mas era uma dor que ela não estava suportando.
E nós convocamos, né? Meu esposo, chamei ele e as meninas, a Raquel, e vamos clamar a Deus, porque era uma dor insuportável. Eu disse, eu não estou suportando essa dor. E começamos Ela ficou pálida? Ficou muito pálida, sabe? E nós ficamos preocupados, né? Porque ela estava ultrapassando, a dor era demais. E aí usamos a arma que nós temos, a oração. E começamos a interceder. Pastor, de repente a dor desapareceu e ela ficou boa. Até hoje ele pergunta a ela se voltou, nunca mais. Graças a Deus a gente vê o poder exatamente de Deus através da oração, né? Eu tive também um outro caso, eu gostaria de contar, porque foi um livramento que Deus deu. Era a Raquel, quando eu vinha do colégio com as 3, né? A pequenininha vinha no braço, a Adna, e a Raquel de um lado e a outra, que tem mais idade, do outro. E a Raquel, ela tinha mais ou menos uns 6 anos. E a Adna tinha uns 4. E de repente, pastor, ela correu e viu um carro em alta velocidade. Eu clamei a Deus. Eu disse, meu Deus, livra a minha filha da morte. Pastor, o carro passou assim na sainha dela, que ela estava saindo. E ela atravessou do outro lado, ficou lá me olhando. E foi um susto muito grande, né? Mas o Senhor chegou porque eu clamei. Né? E Ele é assim, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Eu sempre me lembro do Salmo 46. Quando eu me lembro do que eu passei naquele momento, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Então, a oração realmente é algo maravilhoso. Se todo cristão se dedicasse, não é, a buscar a Deus, a viver uma vida de oração, vitória não ia faltar na sua vida. Glória a Deus, né? É interessante o pastor Heraldo falando sobre o Jó. Nós percebemos que, na verdade, ele constituiu-se assim um exemplo, um modelo para os pais, né? Porque ele tinha um compromisso de levantar-se pela madrugada e oferecer sacrifício a Deus. E Jó tinha uma preocupação para que os seus filhos não pecassem, não fossem de encontro à santidade de Deus, nem pecassem contra o Senhor e não blasfemassem de Deus no seu coração. Ele tinha uma preocupação porque Jó sabia, né, que a importância da comunhão com Deus, porque todo pai, ele quer ver a prosperidade dos seus filhos, todos os pais querem ver a prosperidade dos seus filhos e sabe que a bênção de Deus, diz a palavra de Deus, que enriquece e não acrescenta dores, né? E a gente sabe que a oração, ela permite realmente a ação de Deus para a proteção da família. Então você que acabou de ouvir esse testemunho, eu sei que a irmã Rosinalda e o pastor Heraldo já tem muito a nos contar, mas nós temos ainda algumas perguntas interessantes que vamos continuar fazendo, porque além de pais, o pastor Heraldo e a irmã Rosinalda também eles atuaram e ainda atuam na evangelização, né? e amam também a intercessão. Aí eu pergunto ao casal, qual a relação entre a intercessão e o evangelismo? Porque vocês amam o evangelismo, inclusive foram até missionários na obra de Deus, cooperando com o pastor, tanto na Argentina quanto também em Timor-Leste. E antes mesmo de ir ao campo missionário, desenvolveram um trabalho de evangelismo e ainda hoje atuam nesta área de evangelização. Qual a importância, pastor, irmã Rosinalda, dessa relação entre a intercessão e o evangelismo? Como nós falamos no início, voltamos a afirmar, a oração é absolutamente indispensável em qualquer atividade da vida cristã. E a oração voltada para o evangelismo, ela tem um objetivo mais abrangente, né? A obra da evangelização, ela alcança um patamar assim, muito forte. É uma luta aberta contra as potestades do ar, não é? Tanto na obra missionária, evangelizando pessoas de outra cultura, como na evangelização local, estadual, etc., temos inimigos comuns. E o principal, Paulo disse aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne
nem contra sangue, mas contra as potestades do ar. Então, a evangelização é uma guerra aberta contra o inimigo, a saber, Satanás, o diabo e sua corja maldita. Mas Deus tem disposto as armas espirituais para a igreja, e dentre as armas espirituais está a oração, está a espada do Espírito, está a palavra de Deus. As duas armas são armas ofensivas contra o diabo e contra o pecado e contra as trevas. Evangelizar implica em você antes carregar a bateria espiritual, não é verdade? Quanto mais oração objetiva, no sentido de você falar com ousadia a palavra, no sentido de você fazer uma guerra declarada contra o inimigo, você tem que ter uma base de oração, um banco de oração, vamos assim dizer, não é? A Bíblia nos mostra que Tiago dá um conselho muito oportuno que convém lembrar aos nossos amigos. Tiago disse: chegue-se a Deus e Deus se chegará a você. Esse chegar-se é via a oração, a meditação, a tomar conhecimento das armas que Deus tem disponível para enfrentar essa obra maligna que continua ceifando vidas, milhões de vidas para a eternidade, infelizmente despreparadas para encontrar-se com Deus. Então, a oração é essa parte básica que dá condições a você estar preparado para vencer não somente o pecado, mas também toda essa estrutura diabólica oculta nos ares, que a gente não sabe a dimensão exata, mas que incomodou a Daniel no seu período de oração, quando estava ali intercedendo pelo povo de Israel. E então o príncipe da Pérsia, que os irmãos já sabem que está escrito lá em Daniel, se interpôs tentando impedir as orações ou a oração de Daniel. Daí que esse fato se repete hoje. E é interessante nós observarmos isso. Muitas vezes na evangelização, numa cruzada evangelística, ou mesmo na evangelização pessoal, você encontra assim barreiras aparentemente intransponíveis, mas se você não tiver uma estrutura de oração, um banco de oração, se é que se pode admitir isso, o que é que o senhor acha? É interessante, né? Seria um crédito, né? Você fala no banco no sentido de depósito. De depósito. Depósito, né? Paulo disse para Timóteo: guarda o teu bom depósito. No coração do crente só tem coisas boas. E a oração pode fortalecer. Sim, sim. Eu acho que a oração transmite para dentro do homem não só o fortalecimento das suas ideias, mas também da estrutura a nível de cultura, a nível intelectual, não é? A nível de revelação, não é? E essa revelação, a seu tempo, Deus vai fazer com que apareça o recurso para fazer frente aos inimigos, não é? Então, orar sempre é bom e sempre prepara a pessoa para ganhar almas para Cristo. É tanto a pessoa, né, que vai evangelizar, né, irmã Rosinalda, quanto aqueles que estão no campo de batalha, porque às vezes as pessoas não dispõem de tempo assim para estar evangelizando, às vezes está doente em casa, mas tem aquele compromisso de interceder também por aqueles que vão ao campo de batalha. É muito importante, né, irmã Rosinalda? E é tão importante, pastor. Eu me lembro agora, quando eu trabalhava na campanha evangelizadora, né, nós fazíamos trabalhos de vigília perto do aniversário, exatamente para Jesus salvar, batizar e fazer maravilhas. Começávamos exatamente no mês de dezembro, o aniversário era em abril, nós tínhamos 4 vigílias, fora a oração do sábado com jejum. Quer dizer, a evangelização, ela não pode viver sem a oração.
são as duas que caminham junto. Então, quem quer um bom evangelismo tem que ter uma vida de oração. É como o pastor falou, tem que ter depósito, tem que ter crédito lá no céu, não é? Então, é exatamente fazer e preparar isso aí, é na oração que a gente prepara o povo para a batalha. Só se tem batalha com vitória se a gente ora, né? Então, a oração vai fortalecendo a vida do cristão. E é por isso que não se pode evangelizar sem primeiro orar, né? E a Bíblia nos ensina, e a gente vê esse exemplo também em Daniel, não é? Ele orava 3 vezes ao dia e nem teve medo do perigo, não é, pastor? Com certeza. Não teve, ele já sabia do decreto do rei, quem fizesse alguma oração durante aquele mês seria jogado na fornalha, não, na cova dos leões, mas ele tranquilamente, porque ele sabia que o Deus que ele amava e que ele estava orando a ele, era o que podia livrar ele, não é? E nós vimos o resultado da vida de Daniel e assim na vida de nós aqui, os cristãos, né? Buscar a Deus em primeiro lugar. Mas ainda estamos com algumas outras perguntas, pastor. A hora está correndo tão rápido, já estamos quase chegando ao final do programa. Já estamos da metade para o fim já. Mas gostaríamos ainda de fazer uma pergunta interessante. Durante a passagem que o senhor e a irmã Rosinalda tiveram pelo campo missionário, ou seja, especificamente pela Argentina como missionário, o senhor e a irmã Rosinalda pode nos contar algum testemunho em resposta à oração? Eu creio que os irmãos em casa estão, e também aqueles que estão nos acompanhando no hospital, certamente estão ansiosos também para ouvir mais algum testemunho da parte de Deus, principalmente no campo missionário, quando o senhor e a irmã Rosinalda passaram ali na Argentina especificamente. Sobre esta temática, nós temos muito a dizer, mas o tempo não permite. Oxalá outra oportunidade, mas queremos ressaltar um milagre. Eu digo que milagre foi ali na Argentina. Eu vou ser bem rápido em explicar, mas quero contar os finalmente. Estávamos no culto de doutrina, de terça-feira lá, martes, como diz em espanhol, na terça-feira. E era um tempo muito frio. No templo havia mais ou menos umas 20 pessoas, mas era frio mesmo. Eu me lembro de estar com um bocado de roupa, parecia um gordão, né? Ser obeso, mas é tudo de roupa por causa do frio que estava naquela noite. E tinha chegado uma irmã, eu me esqueço o nome dela, mas ela vinha de Doncilá, mais ou menos 30 quilômetros de bicicleta, do campo até Alejandro Có. 30 quilômetros mais pedalando. Ou menos, pedalando. No frio. No culto de doutrina. Meu Deus. Veja só, como é interessante, não é? E ela chegou, mais ou menos 20 irmãos, falamos naquela noite sobre o valor da oração e seus resultados práticos. O valor da oração e seus resultados práticos. E falamos exaustivamente, não digo exaustivamente, mas falamos o suficiente para que aquela irmã nascesse nela uma fé objetiva sobre o valor da oração. E para isso tem que ter a palavra de Deus como base. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, assim diz lá em Romanos. E todo mundo se foi, terminamos, fechamos o templo. Lá por volta das 4 da manhã, e olha que 4 da manhã seria assim, mais frio ainda. De repente, a campainha do templo lá, tinha uma campainha, os irmãos tocaram, e quando eu olhei lá da janela, tinha 3 pessoas e 2 bicicletas. Então, quando eu perguntei quem era, ela disse, sou eu, pastor, aquela irmã que veio de Doncilá ontem à noite. Eu digo, tá bem. Então eu desci, abri um ambiente lá, um quarto, onde nós recebíamos as pessoas, e ela estava trazendo um casal vizinho dela,
que estava dizendo que tinha vindo do hospital de São Vicente, que era próximo à cidade, e aquele casal, aí a senhora estava com angina, e ela disse que já tinha ido para lá e o médico prescreveu e aplicou o medicamento, mas a dor não passava. Daí que a irmã falou para o esposo da doente de que ela tinha ouvido o pastor pregar, ensinar sobre a oração e seus resultados, que Deus poderia curá-la. Ela pegou a fé que a palavra de Deus proporcionou a ela e jogou para que a doente e o esposo acreditassem no que havia ouvido. Então ela disse, vamos lá, a gente vai para a igreja, o pastor vai orar e a senhora poderá ser curada, dependendo da sua fé. Então, o esposo acreditou naquilo lá, visto que estava no soro e medicamento e não passava, e a mulher se queixava. Então, foram para o médico de plantão e falaram para ele que iria levar a doente para casa. Não disse que ia levar para a igreja, disse que ia levar para casa, tal. O médico não quis liberá-la por conta das dores e da gravidade da angina, não é? Mas ele assinou um termo de responsabilidade e o médico liberou e eles chegaram lá por volta das 4 horas da manhã. Então nós começamos, eu disse para ela, né, antes de a gente orar pela senhora, eu gostaria de lhe propor que aceitasse o Cristo que poderá lhe curar. Primeiro, nós temos que ver a doença mais grave que é dentro, na alma, do lado espiritual, não é? A Bíblia diz assim, que proveito tem o homem se ele ganha o mundo inteiro e perde a sua alma. 16 e 26 de Mateus. Daí que, após fazermos algumas colocações bem objetivas com relação ao pecado e as suas consequências trágicas aqui na eternidade, eu propus para ela que se ela queria aceitar Jesus como seu Salvador. E ela disse, quero sim. Claro, nos extremos, nas dificuldades mais urgentes e graves, as pessoas fazem de tudo para se livrar dos incômodos, dos problemas, não é isso? Então ela disse, eu quero. E daí também perguntamos ao esposo, e ele disse, não, eu quero também. Então os dois chorando, estava no mal, né? E, bem, vamos orar. Vamos fazer 2 orações. E ela disse, vá logo, pastor, tá doendo. Eu me lembro disso. Então, ela se ajoelhou e fizemos a oração para Deus perdoar os seus pecados. Fomos bem objetivos. Às vezes, nós devemos ser bem objetivos no trato das coisas mais importantes da vida. E a eternidade é um tema que as pessoas precisam levar em consideração o máximo de urgência possível. Daí que fizemos esta oração pelo casal e depois disse, agora vamos pedir para Deus curar a senhora. Fizemos uma oração simples, não falamos em línguas, não fizemos nada de extraordinário, simplesmente pedimos que Deus tivesse compaixão daquela senhora e da sua dor. Olha, pastor Jefferson e estimados irmãos e amigos, você que está no hospital, você que está aí sofrendo dores terríveis, talvez desenganado pelo médico, talvez não tenha esperança, você não vê nenhuma luz no final do seu túnel, mas o que eu vou lhe dizer poderá reacender sua fé e você poderá também se beneficiar ou ser beneficiado pela graça e misericórdia de Deus. Então, quando nós terminamos de fazer aquela oração, impus a minha mão sobre a cabeça dela, ela fez, durante a oração, ela fez, ufa, ai, que alívio, meu Deus! Aí começa a chorar. Eu dou glória. Glória a Deus.
Eu dei e ainda continuo dando glórias a Deus por isso. E é isso que poderá ocorrer com você, com muitas das pessoas. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre e sempre para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Não temos nenhum mérito, pessoal. Claro, claro. Não temos nada a contabilizar nosso crédito. Tudo isso é pura graça, graça abundante de Deus para todas as pessoas. Glória a Deus. Pois bem, aquele casal frequentou aproximadamente 3 meses a congregação. Depois, se esqueceram de Deus. E é isso a maioria das pessoas. Deus hoje traz inúmeros benefícios às pessoas a nível espiritual, material, mas as pessoas se esquecem facilmente de Deus. Passou com Israel, passou com os judeus, passa hoje com muitas das pessoas. Mas um dia virá em que Deus vai colocar à frente de todas as pessoas as oportunidades que tiveram nesta vida para entronizar Deus profundamente no caráter, no dia a dia, na prática de uma vida cristã de acordo com a vontade do Senhor. Glória a Deus. Eita, irmão Rosinaldo, glória a Deus. O programa está tão bom, mas a hora já está correndo velozmente. Eu sei que a senhora ainda tem outros testemunhos para contar também da Argentina, né? Exato. Mas a senhora pode ser, nós temos ainda 12 minutos para terminar o programa, mas ainda temos algumas perguntas, mas fica à vontade, irmão Rosinaldo. Pastor, quando nós chegamos lá, o pastor Heraldo colocou à disposição dos irmãos a oração 24 horas. Então, era o dia todo, à noite. Quem quisesse ir, a igreja estava aberta para esse trabalho de intercessão, não é? E através desse trabalho, Deus fez muitas coisas lindas, pastor. Teve um irmão lá de Bursaco, que ele estava muito doente, não podia andar, e nós tivemos que visitá-lo, né? Foi um grupo de irmãs do Círculo de Oração, nós fomos visitá-lo, e para a glória de Deus, irmão, aquela dor, Jesus curou ele dos pés, ele voltou a andar e ficou normalmente. E é como eu digo, a oração é algo tão maravilhoso. Se todo cristão soubesse, faria tudo para estar sempre orando, não é? E eu me lembro que eu também estava doente do joelho, eu não podia descer as escadas para ir, porque nossa casa era em cima e a igreja era na parte de térreo. E com muita dificuldade, pastor, eu desci para a oração às 9 horas, mais ou menos, já tinha um grupo de 4 pessoas lá, e começamos a orar. Aí o céu desceu. Sabe aquele momento que Deus se revela de uma forma especial? Foi aquela alegria, um gozo tão maravilhoso, que as irmãs e os irmãos que estavam lá começaram a falar em línguas, e foi aquela bênção. Nós nem percebemos que a hora havia passado. Quando eu olho o relógio, 12 horas. Eu não tinha preparado o almoço. E de repente eu disse, meu Deus, agradeci a Deus e saí do templo e subi, chamava escaleira, né, lá. E eu subi correndo a escaleira. Quando eu cheguei em cima, foi que eu me lembrei que eu desci com muita dificuldade e agora, né, a dor tinha desaparecido. Glória a Deus. E eu fiz a minha comida. Quer dizer, tem outras também, né, mas não dá mais tempo. Eu fico... Mas ainda nós temos, além do trabalho missionário na Argentina, Deus também deu o privilégio de o pastor Heraldo, né, e a irmã Rosinalda irem também ao campo missionário em Timor-Leste, né? Sim. O que o senhor tem a nos dizer, o que a irmã Rosinalda tem a nos dizer desse tema, não é, sobre a intercessão lá em Timor-Leste, como Deus operou milagres assim extraordinários ali? Pastor, o senhor sabe que quando chegamos lá em Timor, estava no contexto de guerra, não é? E nós não podíamos sair de casa. Nós tínhamos uma casa que nós íamos orar lá na casa desse irmão. Nos reuníamos os missionários, não é, para fazer esse trabalho de oração e para Deus ter misericórdia, não é, e salvar e fazer maravilhas ali. E era muito difícil o trabalho naquele lugar, mas Deus começou a abrir a porta, não é? E começamos a sair para evangelizar e fomos ali para um hospital. Havia um senhor que tinha uma doença, ele estava vomitando sangue, estava no isolamento e lá, pastor, não tem esse negócio não.
de não visita. Todo mundo entra no hospital, pode estar na UTI, o pessoal entra, era assim. Nós entramos ali e perguntamos se ele queria aceitar Jesus como Salvador, que Jesus podia salvá-lo, transformar a sua vida. Ele disse que queria aceitar e nós fizemos uma oração. Pastor, ele vomitava tanto sangue, eu fiquei tão preocupada, saí para falar com a enfermeira, fui lá na enfermagem, ela disse, não, nós não temos nada a fazer, não tem nem médico para atender. Voltamos, fizemos uma outra oração e saímos dali acreditando, saímos preocupados com ele. E no outro dia voltamos lá, pastor, para a glória de Deus, o homem estava bom, Glória a Deus. já com alta, para ir para casa. Ele era de SAMI, não é? De SAMI, eu fui com o Heraldo lá e nós indicamos a igreja que ele deveria participar, não é? E ele saiu e nós ficamos felizes porque aquela vida foi transformada 2 vezes, né? Foi curada, né? Porque Jesus salvou, libertou e também recebeu essa cura e saiu andando para sua casa. E nós ficamos muito felizes. Maravilha, né? Pastor Heraldo também já tem. Nós temos ainda alguns minutos, pastor. Eu gostaria. Veja, pastor, temos que ser bem rápido, né? Mas falar sobre missões, isso nos ajuda, nos motiva mais Glória a Deus. Sobremaneira a exaltar a Deus, porque Ele é o feitor de tudo isso, né? Isso. Ele é o grande mentor e salvador das pessoas. Veja, quando nós chegamos em Timor, a minha esposa resumiu um pouco, diz, nós encontramos um ambiente assim totalmente adverso. Era guerra, tanque de guerra na rua, aquela confusão toda. E creio que 5 dias depois que chegamos em Timor, nós fomos convidados pela pastora Fátima, que era a presidente da Igreja Assembleia de Deus em Timor, para ir ao interior bem longe, aproximadamente 420 quilômetros da capital, e esse lugar se chamava Baguia. É uma montanha e também lá à noite faz muito frio. E nós chegamos lá, em Baguia, a igreja estava com tendências de divisão, de um grupo sair da igreja de Timor-Leste para fundar uma outra igreja. Havia problemas assim. E a pastora nos convidou para acompanhá-la, visto que era preciso ela, como presidente, estar ali naquele lugar, naquele dia. E fomos. E ela me disse no caminho, pastor Heraldo, eu gostaria que o senhor entregasse a mensagem da palavra de Deus. Muito bem. Havia um presbitério, havia as pessoas que auxiliavam a pastora Fátima na administração da igreja. Presbíteros que concordavam com a ajuda de estrangeiros dentro da igreja para auxiliar, e outros que não concordavam. Então estava dividida aquela congregação lá em Baguia. Nos acompanhou de Dili para Baguia 3 presbíteros, e iríamos nos encontrar lá com mais os presbíteros locais. Começou a ministração da palavra de Deus. E eu não sabia nada de teto, não sabia nada de dialeto local, só sabia mesmo português. Daqui que a gente chegou lá, e em Timor tinha alguns que sabiam português. Mas eu estava pregando em português e a pastora estava traduzindo para o dialeto mais falado, que é o teto lá em Timor. Então, em determinado momento, Deus nos alegrou e falamos em línguas estranhas. Uma língua que até então eu nunca havia falado, não me havia recordado de ter falado aquelas palavras. Porque Deus, naquele dia, teve misericórdia da igreja e de mim e nos deu uma mensagem assim conciliatória, uma mensagem de paz, de harmonia, para a igreja ser edificada, obedecer segundo as diretrizes de Deus, etc. E nesse contexto, Deus nos fez falar em línguas estranhas, mais especificamente o Espírito Santo. Não sabia eu que 3 presbíteros dali haviam saído
uns 40, 50 metros, e se meteram lá dentro do mato e foram conversar no idioma deles lá, né? Para traçar planos, etc. E a gente não sabia como, que planos eles estavam traçando para fazer frente à pastora Fátima. Então, como eu disse, falei línguas. Quando eu falei essas línguas estranhas, os 3 que haviam saído já estavam no ambiente onde estava se processando a pregação. Então, quando eu falei essas línguas, eu tenho essa foto. Veio um deles, um dos presbíteros dissidentes, e se ajoelhou. Eu estava em pé, ele se ajoelhou bem em frente de mim. E eu parei e fiquei perguntando assim, por quê? Quando terminou o culto, ele estava de joelho, ele se levantou e pediu perdão à pastora Fátima e pediu perdão a mim. E eu fiquei sem saber, porque eu tinha falado somente português e depois as línguas estranhas. Só que aquelas línguas estranhas que eu estava falando, o que eu falei, foi exatamente Deus dizendo para o povo o que eles tinham conversado lá dentro do mato. Eita, glória a Deus. Que coisa tremenda. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é produto de graça, pura graça de Deus em conservar a igreja dentro da unidade. Quer dizer, Deus usou o Senhor no dialeto teto para falar para a igreja. Não, não foi no teto. Foi no dialeto que eles falaram lá, porque tem no dialeto 26 dialetos diferentes. E eles falaram lá num dialeto que não era comum ao povo. Porque a pastora Fátima falava teto. Sim. E esse dialeto de lá de Baguia é muito difícil. Então Deus usou ele em línguas estranhas no dialeto deles. De Baguia. Então nem a pastora Fátima sabe. Glória Entendeu? a Deus. Então, isso é produto da graça. Da graça de Deus. Mérito da gente nenhum. É pura graça de Deus. Aleluia. Isso é resultado de oração. Não que tenha orado, nada disso. É a vivência na oração. É a vivência na oração. Quer dizer, quanto mais a pessoa ora, mais fica afinado com Deus. Não é? Fica mais diluído com Deus, mais identificado com Deus. Glória a Deus. E é esse, creio eu, um dos objetivos desse programa de intercessão. Sim, claro, claro. É exatamente isso, é despertar os nossos queridos irmãos, e é nós que estamos aqui também, para estarmos mais, como o Senhor disse, afinados com Deus, né? Comungando com o pensamento de Deus, com o sentimento de Deus, com a vontade de Deus. E este é o resultado do programa Intercessão. Mas, irmã Rosinaldo, pastor Heraldo, o programa passou tão rápido que os irmãos em casa acho que já estão dizendo, mas já acabou. E a gente ainda tinha muito o que ouvir, tem muito o que ouvir desse testemunho, porque eu creio que não contaram nem a metade do que o que Deus fez, contaram apenas alguns pontos essenciais, né? E já chegamos assim ao final do programa, mas nós queremos agradecer ao senhor, pastor Heraldo, pela oportunidade que nos concedeu de estar hoje aqui participando do programa Intercessão, irmã Rosinalda. Agradecemos por este momento especial. E fica aí com a sua palavra final, bem rapidinho, de gratidão a Deus, porque nós já passamos assim um pouquinho do horário e já vamos estar orando pelas pessoas que estão fazendo seus pedidos de oração. Ok. Prezado amigo, meu irmão, minha irmã, você que acabou de ver e ouvir esses testemunhos que repassamos para todos, quero convidá-los a participar mais efetivamente de sua vida de oração. Orar a Deus é fazer um investimento onde o retorno começa já aqui nesta vida e muito mais na eternidade. Se você puder aplicar seu tempo, em vez de ver novelas, etc., e dedicar-se a Deus na oração, seguramente que os dividendos surgirão numa velocidade que você não será capaz de fazer uma avaliação real. Mas aqui está, estimulo, como também estou sendo estimulado neste momento, neste programa, com a participação do pastor Jefferson, de minha esposa, todos nós estamos aqui juntos e unidos para buscar mais a Deus. Se o buscarmos como Ele nos busca, encontraremos sempre os objetivos realizados pela graça, poder e misericórdia do Senhor. Deus te abençoe. Rosinaldo.
Quero aproveitar e agradecer, não é, ao nosso pastor Jefferson, e por ser meu amigo, minha irmã, não é? Se aproxime de Deus através da oração, que você vai ser uma pessoa abençoada por Ele, vivendo o Evangelho, não somente o Evangelho, mas tendo uma vida de intercessão. Amém. Que maravilha. Vamos estar orando então, agradecendo a Deus. Queremos agradecê-lo, a sua audiência. E se Deus quiser, no próximo sábado, às 17h30 ou 5h30 da tarde, estaremos de volta juntos no programa Intercessão. Isso se o Senhor Jesus não tiver vindo buscar a sua igreja. Vamos estar orando, vamos pedir a Rosinalda, né, para estar orando, apresentando assim os nossos irmãos, agradecendo o programa e orando também pelo nosso pastor e por todos aqueles que neste momento estão fazendo os seus pedidos de oração nas redes sociais, aqueles que precisam de um milagre na sua casa, na sua vida, na sua saúde. Fique à vontade, irmã Rosinalda. Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer este momento tão especial, Senhor, por esta oportunidade que nos deste de estar aqui com o teu servo, meu Deus, para juntos falarmos de um tema tão importante e tão necessário para a vida do cristão. Queremos te pedir a tua bênção para o nosso pastor presidente, meu Pai, e para toda a tua igreja. Pedimos também pelas pessoas amigas e também os nossos irmãos que estão internados, aqueles que estão em casa enfermos, acreditando, Pai, no poder glorioso da Tua palavra. Tu és o médico por excelência, estende as Tuas mãos, que muitas vidas, Senhor, que muitos servos Teus possam ser abençoados através desse trabalho, através do poder da Tua palavra. Cura, Deus, para a glória do Teu nome. E agora, Senhor, abençoa também a todos que estão participando, Pai, deste trabalho aqui conosco, todos aqueles que estão aqui cooperando, Pai, nesta Rede Brasil de Comunicação. Abençoa Teus servos e recompensa. E agora, Pai, nos dar a Tua bênção e nos leve em Tua paz, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos pedir ao pastor Heraldo para trazer a bênção apostólica para nós. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão, o poder e a companhia do Espírito Santo esteja presente com cada um e todos nós, agora e sempre. Amém.